As configurações para reposição de aulas coletivas são feitas em 3 locais do sistema, e neste vídeo vou dividi-las em 3 partes. Você precisará ter um perfil de administrador para acessar essas áreas, e as configurações serão feitas apenas uma vez. Para acessar essa primeira parte, clique no ícone de engrenagem, selecione Treino e na aba Aulas, encontre a opção Limite de dias para reposição de aula coletiva. Nesse campo, você define até quantos dias o aluno poderá repor suas aulas. Se o campo estiver com o valor zerado ou em branco, o sistema entenderá que essa funcionalidade está desabilitada. Em seguida, marque a opção Manter reposições e aula coletiva na renovação de contrato, se desejar que as reposições restantes possam ser utilizadas durante o período do contrato renovado, respeitando a configuração anterior. Atenção! Se essa opção estiver desabilitada, assim que o contrato for finalizado, o aluno perderá o direito de utilizar as reposições. Para que o recurso de reposição funcione, é necessário que esta opção Validar modalidade esteja habilitada. Lembre-se que para gerar uma reposição, o aluno precisa desmarcar a aula dentro do prazo definido aqui. Clique em Salvar para gravar as alterações. Agora, para a segunda parte, vamos acessar o menu do módulo Agenda, clicar em Cadastros e depois em Configurar aulas. Encontre a aula que deseja editar e clique aqui. Verifique se a modalidade e os demais campos da aula estão preenchidos corretamente. Essa opção precisa estar habilitada, assim como a configuração permite a fixação de alunos. Se essas duas estiverem desabilitadas, o recurso de reposição não funcionará. Se você realizou alguma alteração, clique em Salvar. Repita o processo para todas as aulas que deseja permitir a reposição. Por fim, vamos realizar a última parte da configuração dentro do cadastro de plano. Para isso, na lupa do sistema, pesquise por plano e clique sobre o plano desejado. Atenção! O recurso de reposição de aulas coletivas pode ser utilizado apenas em planos do tipo normal, não funcionando para planos do tipo recorrente ou de crédito. Na guia Dados Contratuais, localize o campo Limite de reposições para a aula coletiva e configure a quantidade máxima de reposições que o aluno pode acumular ao mesmo tempo neste plano. As configurações Restringir marcações de aulas coletivas, quantidade de vezes por semana da modalidade e validar vezes na semana para marcação de aula contabilizando no mesmo dia também precisam estar habilitadas. Lembre-se que, ao marcar uma aula, o sistema verifica primeiro se ainda há aulas disponíveis no contrato para aquela semana. Se houver, essas aulas serão utilizadas e só após o esgotamento das aulas semanais, o sistema começará a usar as reposições. Caso o aluno atinja o limite de desmarcações e cancele uma aula, o sistema não gerará uma reposição, pois o limite já foi alcançado. Vamos exemplificar com alguns cenários. No primeiro cenário, eu configurei o sistema para que o limite de reposições sejam 2, e o aluno comprou um plano que dá direito a 3 aulas por semana na modalidade musculação. Nesta semana, ele agendou apenas 2 aulas. Nesse caso, não será gerada uma reposição, pois não houve desmarcação de aula. No segundo cenário, o limite de reposições são 2, e o aluno já realizou 2 desmarcações. Quando ele tentar desmarcar a terceira aula, o sistema não gerará uma nova reposição, pois o limite já foi atingido. Para permitir novas desmarcações de aulas com reposição, o aluno deve primeiro utilizar uma das reposições disponíveis. No terceiro e último cenário, o limite de reposições são 3, e o aluno já tem um saldo de 3 reposições. Ele usa uma reposição e o saldo é reduzido para 2. Ao desmarcar uma nova aula, o sistema gerará uma reposição adicional, retornando o saldo para 3. O mesmo princípio se aplica às reposições vencidas. Se o aluno tinha 3 reposições e uma expirou, ele ficará com 2. Ao desmarcar uma nova aula, o sistema gerará outra reposição, aumentando o saldo novamente. Agora que você entendeu e realizou as configurações, clique em Salvar para finalizar essa etapa. Repita o processo com todos os planos que deseja permitir a reposição de aula coletiva.
Se você ficou com alguma dúvida, acesse o ponto de interrogação e confira os conteúdos completos, ou fale com nosso assistente virtual, MaxGPT.